Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Como vocês estão? A live de hoje é um pouco diferente, né? Deixa eu colocar o tema da live. Eu já poderia ter feito isso. A professora dá um mole. Eu sempre esqueço de fazer. Hoje nós vamos interagir um pouco, né? Perguntas e respostas. Ó, o tema da live de hoje é seguidores perguntam. Essa lâmpada tá ofuscando a minha vista. Seguidores perguntam. Deixa eu ver. Tá certo. Pã. Aí agora a prof vai fixar o tema. Pronto, gente. Como vocês estão? Boa noite. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu abri a caixa de perguntas agora há pouco, sabe? Tipo hoje. Geralmente eu abro a caixa de perguntas com dias de antecedência. Mas sabe que eu fico com medo de não dar conta de responder se eu abrir a caixa de perguntas muito antes? Porque também não adianta responder uma bagatela de perguntas e não ficar maneiro, né? Tem que responder direitinho. Imagina, Rebeca, por nada. Boa noite, Maicon. Imagina, eu adoro o dia de live. Eu amo o dia de live. É dia maneiríssimo pra mim. Só acho uma pena que a galera só valoriza as lives na época de prova, né? Infelizmente. Mas eu sei que tem muita gente que assiste as lives depois. Por isso que a professora procura deixar gravado aqui. Então vamos lá. Hoje nós temos uma live diferente. É sobre perguntas e respostas. Então... alguém me diz o seguinte, tem como mandar pergunta por aqui? Eu acho que tem, né? Tem algumas perguntas aqui que eu recebi na caixinha de perguntas que eu abri. Mas se ao longo da live for surgindo mais alguma pergunta sua, né, e relevante dentro do nosso contexto aqui de redação, você pode mandar aqui, tem um balãozinho, tá vendo? Tem um balãozinho com uma interrogação. Acho que aí é pra você mandar pergunta. Não sei se sou eu que abro. Não sou eu que abro, não. Eu acho que vocês é que digitam a pergunta, se for o caso. Mas eu vou começar respondendo as perguntas dessa galera que deixou previamente na minha caixinha lá nos stories. A primeira pergunta que eu recebi foi em relação à banca da CIA, EAL, EAR, EAL, AP. O candidato pergunta assim, o aluno, né? Pergunta assim, na prova, se a AR precisa colocar intervenção na conclusão, então vamos tornar isso a discussão assim mais interessante do que falar especificamente para uma banca como concurso CIAR, porque eu sei que tem gente de tudo que é concurso militar e agora a gente tem gente até da PRF aqui, né, ultimamente. Mas olha só, primeiro, o que é uma proposta de intervenção? Quando ela fala assim, precisa colocar intervenção na conclusão, a gente fala de intervenção no padrão de dissertação do Enem. No Enem é obrigatório, tá? Não existe nenhuma outra banca que te obrigue a fazer uma proposta de intervenção. O que é uma intervenção? É trazer uma solução para o problema, beleza? E mesmo assim, a gente já consegue observar, ainda que no Enem, uma mudança de padrão, porque eram temas trazidos que falavam sobre violência, feminicídio, né? E a gente conseguia colocar a fatura nas costas do governo, né? Então, até o Enem está sofrendo algumas mudanças nesse sentido. Então, nenhuma outra banca vai te pedir obrigatoriamente uma proposta de intervenção. Principalmente se eu estiver falando de concursos militares. Qual é o padrão de uma prova de concurso militar? E PRF também, né? Concurso de polícia também, né? Não apenas Polícia Federal. Os concursos policiais e militares. Você precisa dissertar, fazer uma dissertação, um texto argumentativo, mas não necessariamente você precisa abordar uma solução e trazer uma intervenção, porque não necessariamente a banca te apresenta um problema. Entende isso? Você sente necessidade de apresentar uma intervenção, uma solução, quem vai fazer o quê, de que maneira vai agir, quando o tema da redação versa sobre um problema. Se a tua banca não tem essa característica de trazer problemáticas para que você possa refletir, automaticamente você não tem que solucionar. O que você vai apontar ao longo do texto é falar a respeito das implicações desse tema, né? As causas, as consequências, a finalidade de determinada informação que você trouxe no tema.
o repertório sociocultural, que você vai contextualizar dentro do seu parágrafo, entende? E no parágrafo de conclusão, professora, o que eu faço se eu não trago uma proposta de intervenção? Aqui inadequado trazer uma proposta de intervenção para um tema como sofrer para crescer. Teve um seguidor aqui do Estratagema que colocou uma pergunta assim, muito interessante sobre temas subjetivos. E ele deu exemplo desse tema aqui, ó, sofrer para crescer. Fala para mim, eu vou trazer solução, proposta de intervenção. Portanto, constata-se que o ser humano precisa sofrer muito por meio de tragédias familiares. Gente, não cabe, sabe? Não cabe na argumentação uma proposta de intervenção quando o tema não apresenta problemas. O que você faz? Você faz uma conclusão que a gente chama de conclusão síntese, né? Você faz uma síntese de tudo que você falou ao longo do texto, é tipo uma retomada, sabe? Você faz a tua retomada de tese, já tá chegando perguntinha aqui, que maravilha, eu vou alternando entre a que eu recebo aqui e a do papel, tá? Então, você faz uma retomada do que você abordou na sua tese, lá na introdução, você faz um reforço da sua tese, você faz um reforço dos teus argumentos, porque que eles são pertinentes, né? Porque na conclusão você amarra tudo, mais ou menos isso. E no último período da conclusão, de repente, seria interessante você trazer nessa conclusão síntese uma perspectiva de futuro, quem sabe, né? Uma perspectiva não necessariamente de futuro, mas uma perspectiva otimista. Sabe aquele período que é típico de encerramento? É um período mais otimista, não é aquele período que você desce o sarrafo em alguém, não é nesse sentido, né? Quem sabe, desse modo, o Brasil conquista, alguma coisa assim, nessa vibe otimista. Deixa eu ver a pergunta que me fizeram aqui. Eu espero que eu tenha sido clara em relação à proposta de intervenção, não apenas para a banca CIAR, tá? No CIAR não precisa de proposta de intervenção, porque eles não te apresentam um problema, beleza? Olha só. Tá chegando na caixa de perguntas. A professora é muito amadora em redes sociais. Pelo amor de Deus. Eu sou muito amadora. Sabe que eu imprimi todas as perguntas que me fizeram e tá chegando. Eu tenho acesso a todas as perguntas que eu abri na caixa dos meus stories. Ai, meu Deus. Então vamos lá, uma por uma. Olha, alguém mandou assim pra mim, ó. Resposta à figurinha da pergunta. Olha só. Vai chegar aí pra vocês a pergunta, tá? Ou não? Eu não sei como mandar isso, gente. Como que eu faço pra mandar isso pra vocês? Tá, fica fixo aí na tela? Vocês estão vendo a pergunta? Eu sou muito amadora, gente, em rede social. Pra falar, professora, você trabalha em rede social. Segundo a métrica do meu Instagram, eu não passo, às vezes, nem 2 horas por dia, 1 hora e 10. Vocês estão vendo a pergunta? Alguém responde isso pra mim. Fale mais sobre repertório. Se não for eu tirar... Ai, que fofo. Então tá. Obrigada, gente. A professora vai responder sobre isso aí que a colega perguntou. Show de bola. Ela pergunta assim, ó, fale mais sobre repertório. A primeira coisa que eu vou dizer pra vocês é o seguinte, tem uma live... Pensa numa live bisurada. Se você não participou dessa live, ela está aqui no IGTV do Instagram do Estratagema. Ela foi uma live que ocorreu há 2 semanas, se não me engano. Ou foi na semana passada? Se não ocorreu na semana passada, foi há 2 semanas. Mas pensa numa live bisurada. Você precisa assistir se você tem questões em relação ao repertório sociocultural, tá? Mas eu vou basicamente resumir, o resumo do resumo do resumo. Quando a gente fala de repertório sociocultural, você deve escolher repertório sociocultural para montar o teu acervo, por exemplo. É um repertório que seja atrelado ao macrotema da redação, tá? Se a gente fala aqui, ó, sofrer para crescer, exemplo, né? Esse tema, sofrer para crescer, é um tema meio fora da curva para todo mundo, né? Porque não é toda banca que tem esse tema, assim, tão subjetivo. E daqui a pouco eu vou chegar lá, porque o colega perguntou. Eu acho que não vai ser muito útil se eu utilizar esse exemplo. Mas eu tava dando uma live eu tava dando uma aula pra galera da ESA agora, que faz aula comigo pelo canal Rapirando.
E a gente estava falando sobre o tema saúde, né? O macro tema o tema da redação era: o brasileiro se preocupa com a saúde, mas não tem hábitos, não tem atitudes saudáveis. Era mais ou menos isso. Qual é o macro tema da redação? É saúde. Se o macro tema é saúde, você tem que ter bons repertórios socioculturais para falar sobre saúde. E o que é repertório sociocultural, né? Vamos sair da caixa um pouquinho. Eu falo sobre isso na live, viu? Vamos sair da caixa um pouquinho. Repertório sociocultural não é apenas aquilo que você traz como dado estatístico, como citação. Se você faz uma alusão à Organização Mundial da Saúde, de que maneira ela atua na contemporaneidade, como ela é importante, principalmente para as nações que são financeiramente menos favorecidas, né, que existe um índice de pobreza muito grande, de miséria. Então, como a Organização Mundial da Saúde atua nesse sentido? Como é o nome daquela Médicos Sem Fronteiras? Exemplo, falar da preocupação, olha, você vai ter repertório para o macro tema e aí você vai encaixar dentro da perspectiva específica do teu tema. Tá? Então é a tua capacidade de atrelar o conhecimento de mundo que você tem dentro do tema que é extremamente específico. Então no macrotema saúde eu falei da OMS, eu falei agora que eu me lembrei do Médicos Sem Fronteiras, como isso é importante, principalmente para nações que vivem um panorama de miséria mesmo, né? Se você vai fazer uma prova de contexto militar, falar das ações sociais, os acisos, ações cívico-militares que são realizadas principalmente em localidades em que as populações são ribeirinhas, tá? Tô falando da região amazônica do país, beleza? Então é o repertório que você tem, como você vai atrelar. Eu poderia fazer uma análise comparativa a respeito de serviço de saúde oferecido nos Estados Unidos e aqui nós temos o SUS, que é uma proposta humanitária que tinha tudo para dar certo se o nosso país não sofresse questões de corrupção, né? Desvio de verba, desvio de dinheiro, mas nós somos privilegiados nesse sentido, né? Porque se você vai para os Estados Unidos é assim, você tem dinheiro para se tratar? Não, não tem. Você vai ser internado no hospital particular e vai adquirir uma dívida que pode rolar para o resto da vida, porque não é barato. Sabe? Então, é o repertório, o conhecimento de mundo que você tem de acordo com o macro tema. Educação, por exemplo, vai me dizer que você não sabe das Olimpíadas de Matemática, as Olimpíadas de Língua Portuguesa, né? São projetos que são promovidos pelo governo federal para estimular o estudo em determinadas disciplinas. Escolas cívico-militares, eu ia falar cívico-sociais, escolas cívico-militares, a proposta do governo de trazer uma junção entre a educação civil, mas com uma disciplina militar, sabe? É óbvio que você tem repertório de acordo com macrotemas. Você só precisa treinar a cachola nesse sentido. Então, veja, para quem me perguntou a respeito de repertório sociocultural, só faltou uma coisa aqui para eu responder. Se não for utilizado o repertório sociocultural, perdemos pontos? Sim, em qualquer banca. Em qualquer banca. E aí eu vou justificar bem rapidamente. Sabe por que você perde ponto se você não utiliza repertório sociocultural? É muito simples. Se você não traz uma informação, um dado externo para legitimar, para corroborar aquilo que você está afirmando no seu texto, aquele assunto sobre o qual você está tratando no seu texto, o teu texto pode estar muitíssimo bem escrito, mas ele é um compilado da sua opinião. Não é uma argumentação bem fundamentada. Então a gente traz o repertório sociocultural e por isso que esse é um critério para todas as bancas, tá? Seja concurso militar, seja concurso policial. É por isso que esse é um critério, porque ele não está ali só de enfeite, não é só para te pegar, a banca me pegou, esse tema não tem repertório sociocultural. Não é assim, não é isso. É porque ele serve como uma informação que legitima aquilo que você está dizendo. Então, o teu texto não é um compilado de achismos, de opinião pessoal. Olha, a OMS faz um trabalho maneiríssimo em relação à saúde do mundo inteiro, beleza? Então vamos lá, vamos para a próxima pergunta. Vocês estão falando. Quem tiver pergunta, eu vou pedir por favor para que publique na caixinha de perguntas, tá? Onde tem um balãozinho com ponto de interrogação. Porque aí eu consigo colocar na ordem. Tá vendo? Vocês estão perguntando, olha, tem será que eu tô apontando no lugar certo? Tá vendo esse ícone aqui, ó? Pelo menos no meu celular é aqui.
É um balãozinho com uma interrogação. Façam perguntas ali, porque a professora tem uma série de perguntas para responder e eu vou na ordem, tá bom? Eu tô vendo vocês mandando coração para mim. Vocês são os fofos, gente. A professora quase morre. Tá, então vamos à próxima pergunta. É essa aqui, ó. Como não jogar tudo nas costas do governo caso precise de intervenção? Vamos voltar à questão da intervenção novamente, né? Caso precise de intervenção, às vezes você vai pegar um tema que você vai falar assim, não é que esse tema aqui caberia uma proposta de intervenção, sei lá, se o tema versasse sobre o uso da tecnologia, sabe? O uso demasiado de tecnologia, quais são as consequências, implicações e consequências negativas para a sociedade contemporânea? Isso é um macro tema sobre comportamento, né? Vamos dizer assim. Sobre vício. Se eu trouxesse um repertório sociocultural sobre vício, que eu sempre tenho como carta na manga, né? Quando é um comportamento que precisa ser combatido, a pessoa precisa de ajuda, a gente pode falar de grupos de ajuda mútua, como Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos. Hoje a gente já tem grupos de ajuda para pessoas que são viciadas em tecnologia, terapia em grupo. Isso é repertório sociocultural, conhecimento de mundo, que eu não peguei nenhuma citação nem nada e poderia trazer para minha redação. Mas veja, se for um tema assim, em que a gente fala de tecnologia, do uso demasiado e tal, você fala assim, você pensa no final assim, pô, mas o governo precisa intervir nisso aqui. Cabe uma proposta de intervenção. Você não vai passar o parágrafo inteiro fazendo uma proposta de intervenção na conclusão. Mas você pode sim, na tua conclusão síntese, você pode separar um período, uma frase, para trazer uma proposta de intervenção a respeito de uma necessidade de haver um suporte do Sistema Único de Saúde do Brasil para atender a demanda cada vez maior no aumento de casos de pessoas que são viciadas em games, porque isso causa consequências devastadoras na vida da pessoa e às vezes irreparáveis. Perde família, perde amigos e às vezes existe um porquê, né? E esse porquê precisa ser tratado. Então você pode sim trazer uma proposta de intervenção. Agora, se você não quer colocar nas costas do governo, você precisa contar com iniciativa privada. Iniciativa privada, eu estou falando de empresas privadas. E é óbvio, né? A própria família, você pode falar da família, o papel da família nesse determinado contexto de ajudar a solucionar o problema. Você pode falar da medicina, né? De modo geral, a medicina, os médicos, os psiquiatras, os psicanalistas, né? Falar das terapias em grupo. Não necessariamente a gente joga tudo nas costas do governo. Essa é a tendência porque esse é o padrão Enem. Todo mundo passou por uma faculdade. Confere? Todo mundo passou por uma faculdade. Aí você é pré-programado para fazer uma conclusão assim, com intervenção. Mas olha, por que as empresas de videogame, por exemplo, quando eu peço para você virar a chavinha e pensa assim, poxa, pensa nas empresas privadas, na iniciativa privada. E aí eu falo assim, vira a chavinha agora e pensa pensa no que essa empresa poderia fazer para ajudar uma pessoa nesse sentido, que é viciada em games. Sabe? Uma empresa maneira prestaria um suporte. Olha que coisa maneira, inovadora. O universo de Pisciano é assim, hein? Me respeita. Olha que máximo, que brilhante. A empresa, ao mesmo tempo que oferece o serviço do jogo, né? Ela oferece a venda do jogo, ela dá um suporte psicológico a todos que fizeram a aquisição daquele jogo. Sei lá, né? Tem jogo que causa dependência mesmo, pelo amor de Deus. Professora joga videogame, a minha vida hoje é outra porque eu tenho filho, né? Sabe como é? Mas tem jogo que causa uma dependência que só a misericórdia de Deus. Você passa 5 horas jogando aqui, em casa temos videogame, eu e meu marido. Hoje a nossa vida é outra, porque tem um Telzinho de 1 ano e 9 meses, então a gente consegue jogar muito pouco, mas era sinistro. Quando a gente olhava, o dia tava clareando. Sabe? Então, poxa vida, no universo do Pisciano, uma postura respeitosa da empresa e bem otimista, em que você não coloca a fatura na conta do governo, você diz que a empresa poderia oferecer um suporte psicológico para esses compradores, né? Remotamente, por meio de telefone, sei lá, chat, pelo menos para dar um encaminhamento a essa pessoa, um psicólogo. Olha, realmente tem alguma coisa errada, vai procurar um psicólogo, sabe? Nesse sentido. Então, não necessariamente a gente coloca tudo nas costas do governo. Ainda mais se você está aqui no estratagema, que você vai fazer um concurso policial ou um concurso militar. Tá? Próxima pergunta.
esse fosse o tema, tem um exemplo vivo de repertório sociocultural. Se esse fosse o tema, tem... Ah, tá, entendi. Beleza. Sobre os jogos, né? Eu também tenho. Eu mesmo. Eu mesmo. Quando eu tinha 12 anos, eu jogando Super Nintendo, escuta isso. Confissões de uma professora. Eu com 12 anos, jogando Super Nintendo e a minha mãe olhando pra mim, botando a mão nas cadeiras e falando assim: Meu Deus, esse videogame virou uma fuga. Essa menina deve ter alguma questão, isso é uma fuga. Ela foge do mundo, ou tá lendo Harry Potter, ou tá lendo o livro desse bruxo, ou tá jogando videogame. Fica quieto, professora. Vamos para a próxima pergunta. Essa é fácil. Essa é muito fácil. O que vocês precisam entender a respeito de rasura é o seguinte. Em toda banca, você tem orientações na própria folha de prova, sabe? Na folha de prova diz que você não pode ter rasuras que te identifique como um candidato específico. Tem gente que tem todo um método para fazer rasura, né? Errou a palavra. Pensa. Faz uma bolinha em volta da palavra. Depois que faz uma bolinha, faz um traço na horizontal, depois faz um X. Aí fica um negócio assim, ó. Parece um símbolo maçônico, sei lá o que é isso. Sabe assim? Tem gente que faz o famoso fio do telefone. Pensa, isso é um horror, né? O fio do telefone aqui, ó. Vocês conseguem ver? Faz o fio do telefone. Então, olha, se a banca não diz que você não pode rasurar, ela só diz que você não pode ser identificado, porque se você fizer marcas no teu texto, por exemplo, você vai rasurar fazendo várias estrelinhas, né? Vários asteriscos, um do lado do outro. Pronto, numa palavra, aí fica aquele troço assim. É óbvio que isso é uma marca de identificação do candidato. Então você vai rasurar com muito cuidado, porque primeiro você tem que fazer o rascunho, né? E na hora de rasurar você vai simplesmente traçar uma linha na horizontal em cima da palavra. Só uma linha discretinha, né? Passou uma linha na horizontal em cima da palavra e pronto. Só precisa ser uma linha legível, bem legível. Não precisa ser aquele negócio que... O ideal é que a pessoa pegue o teu texto, pegue a tua redação e olhe e fale assim, não, é uma redação limpa. Se você tem uma rasura tipo fio de telefone, uma baixaria isso, né, gente? Tudo zoado, né? Sim, aquele fiozinho de telefone, então é assim que se faz rasura. Vamos supor que você... Sei lá, ó, tem dois tipos de rasura. Tô pensando aqui. Tem a rasura de quando você tá passando a limpo, né? Porque aí você, ops, errei a palavra. Você risca e escreve à frente. Dá um traço na horizontal e escreve à frente a palavra correta. Mas tem aquele tipo de rasura que você tá fazendo aquela leitura final, né? Você passou a limpo, você tá na tua folha oficial fazendo a leitura. E você fala assim, não acredito que eu errei essa palavra aqui. E agora, o que eu vou fazer? Eu já passei o texto a limpo, eu não tenho espaço para colocar a correção aqui. Então, o que você vai fazer? Você vai riscar a palavra, vai dar um traço na horizontal e vai colocar a palavra correta em cima, gente. Ah, eu errei uma letra só, professora. Preciso riscar a palavra? Sim, risque a palavra inteira na horizontal, um risco discreto e coloca a correção em cima. Tá? Tem gente que gosta de fazer aquela correção sobrescrita. Sabe o que é sobrescrita? Aquilo que a gente... por exemplo, você errou, era para fazer uma letra P, você fez a letra B de bola. Aí você reforça a letra que é correta. Mas, gente, na hora da correção, isso pode ficar evidente para você que fez o texto. Para quem está corrigindo, a gente não sabe se aquilo que é um P, se é um B mal feito, uma perninha embaixo. Você pode ter certeza que é mais arriscado você fazer isso do que você de fato corrigir, traçar uma linha e escrever corretamente em cima, sabe? Isso, em cima da própria palavra, tá? Quer ver? Vou dar um exemplo aqui. Eu não sei se vocês estão conseguindo ler a minha folha. Que eu falei que eu imprimi as perguntas, né? Eu não sabia que ia ser tão fácil, ia aparecer na minha tela, ó. Pronto. Meu H saiu um cocô. Meu Deus. Olha aqui. Tá vendo? Marinha, eu dei um traço e escrevi corretamente em cima. Quase corretamente, que meu H não tá maneiro, não.
É só isso que se faz, pura e simplesmente isso. Errei a letra inteira, risca a palavra toda e escreve corretamente em cima. Não tem erro, tá bom? Rasura é moleza. Agora, pelo amor de Deus, você não vai rasurar uma frase inteira, entendeu? Achei que não podia em cima. Pode sim. Problema nenhum. Se você estiver escrevendo o teu rascunho, tudo bem. Próxima pergunta. Ao inserir uma informação sobre a Marinha, como fazer para que o texto não fique expositivo? Essa pergunta, como eu respondi a do CIAR, eu vou responder de maneira geral, né? Ao inserir uma informação sobre a Marinha, a pergunta dessa pessoa aqui, desse seguidor, ele está perguntando a respeito de repertório sociocultural, né? O repertório sociocultural da Marinha, ele é, para o concurso dele, que deve ser ou quadro de engenheiros ou quadro de oficiais, né? CPT ou CP100 ou CPT. Então você insere repertório sociocultural específico para a Marinha, né? Você vai falar de um programa, você vai falar de um projeto, de uma atuação da Marinha, mas esse é o repertório sociocultural deles, tá? Se eu levar para qualquer outra banca de redação, repertório sociocultural, por exemplo, de uma PRF, geralmente utilizam legislação, né? Se eu levar para FAB, Exército, a gente usa OMS, como eu acabei de falar, né, sobre a OMS, inclusive. Então, quando você insere um repertório sociocultural, seja sobre a Marinha, seja sobre conhecimento de mundo, né, seja sobre uma legislação, a gente insere repertório sociocultural sabendo que aquela parte do texto vai ser expositivo. Aquele pedacinho do texto vai ser expositivo. É por isso que você precisa argumentar de maneira muito consistente, né, utilizando os modalizadores argumentativos, os operadores argumentativos, como eu gosto de chamar, que são muitos. Existem recursos para que o teu texto fique argumentativo. E aí, quando você inserir um repertório sociocultural, você não vai correr o risco de aquele repertório tornar o teu texto mais expositivo ainda, sabe? Porque aquela é a hora de ter uma parte expositiva no teu texto. A gente nunca tem um texto que é unicamente argumentativo. A gente sempre apresenta ideias, a gente sempre apresenta, ainda que seja um ponto de vista, a gente traz exposições também, tá? Então não existe um texto que é puramente argumentativo, outro que é puramente expositivo. Os textos são híbridos, né? Em relação à tipologia textual, eles são híbridos. Informativo, expositivo, argumentativo, injuntivo e por aí vai. Então aquele pedacinho não tem problema ser expositivo. O que você tem que fazer é trabalhar a argumentação no restante do teu texto. Depois que você apresentou o teu repertório sociocultural, seja da Marinha ou seja qualquer outro, aponta para fé e rema e continua na linha da argumentação. O próximo período tem que ser argumentativo. Entende? Não tem muito mistério, não. Como escrever o B junto com o R minúsculo, tipo na palavra branca? Ah, tá. Letra cursiva, é isso? Minha letra não é cursiva não, tá? Você vai colar um no outro, não precisa ser junto. Por que você tem essa preocupação tão grande? Você pode pegar o R de baixo. Calma aí que eu vou colar a perninha do R. Eu vou colar a perninha do R aqui no B, pronto. Tá vendo que a perninha do R estava solta e eu colei no B? Mas essa não é minha letra não, a minha letra não é cursiva, tá? Essa letra é fake. Eu aprendi, eu fiz caderno de caligrafia quando eu comecei a dar aula, nas primeiras turmas que eu tive na vida, eu tinha que fazer letra cursiva porque eu tinha adolescentes e eu tinha crianças também. Eles falavam, nossa, a letra da tia é super esquisita. Era a minha letra, né? Letra de forma. Então, entendeu, Léo? Você vai pegar a perninha do R lá de baixo, tá? Por nada. Próxima pergunta. Repertório sociocultural sobre a Marinha. Léo, a Marinha pede letra cursiva. Bom, desde 2017 que a Marinha não pede letra cursiva no edital. Desde 2017. Mas eu não conheço nenhum candidato que realmente falasse assim, bom, vou pagar pra ver. Porque até 2017 isso estava no edital, agora não tá mais, entendeu? Então, entende-se que não, isso não é mais um problema. Mas, eu acho que a letra cursiva é um caminho seguro, tá?
Se o tema fosse a Marinha e a construção da cidadania, qual repertório utilizaria? Vamos lá. Qual repertório utilizaria? Cidadania. Profesp, Programa Forças no Esporte, operações conjuntas, você pode utilizar isso para a FAB e para a Aeronáutica, tá? Operações conjuntas, não é só da Marinha. Profesp, Programa Forças no Esporte, Navios Esperança ou Navios da Esperança, não lembro se tem essa preposição aí. Navios da Esperança. A gente pode falar sobre os ACISOs, que são as ações cívico-sociais. Nós podemos falar sobre a atuação da Marinha em tempos de pandemia, fabricando máscaras, utilizando sua tecnologia para fabricar máscaras e distribuir para os hospitais públicos do Brasil. A gente pode falar da atuação específica da Marinha na construção de proteção para os motores das embarcações, presta atenção, vou repetir. Proteção para os motores das embarcações utilizadas pela população da Amazônia, tá? Porque as mulheres lá têm um cabelo muito grande e a Marinha, como está lá constantemente em atuação, com auxílio inclusive dos navios Esperança, a Marinha pôde observar, com auxílio dos navios Esperança, pela Delegacia dos Portos, que há um índice de escalpelamento. O que é o escalpelamento? A pessoa perdeu o couro cabeludo ou parte do couro cabeludo. O cabelo da mulher, por ser muito grande, por acidente entrava no motor do barco e a mulher perdia o couro cabeludo. Então a Marinha passou a fabricar proteção para os motores. Tá? Lindo isso, gente. Achei lindo. Mas tem vários, né? Muita coisa. No site da Marinha, então, como eles gostam de divulgar essas questões sociais, né? Atreladas à cidadania. Já dei uma cola boa, não dei? Próxima pergunta. Pablo me perguntou. Pablo? Plabo. Deve ser Pablo. Professora, o que argumentar quando o tema pede para ressaltar a importância da saúde mental atualmente? Bom, se fala sobre a importância, se você tem essa palavrinha, relevância, importância de alguma coisa, você não combate isso, você afirma, você reafirma, né? Você vai trabalhar a tua redação dizendo por que é importante, né? Se ele diz que é importante, ó, a saúde mental é importante por quê? Por uma coisa e por outra. Por que a saúde mental é importante? Vamos levantar hipóteses aqui. Vou pensar em duas, tá? Geralmente a gente faz isso no brainstorm. Vai pensando, vai pensando. Que a saúde mental favorece um convívio social mais saudável. Eu posso dizer que a saúde mental é imprescindível, inclusive para o bom funcionamento do organismo. Estou pensando em várias. Eu posso falar que a saúde mental representa, paralelamente à saúde física, qualidade e bem-estar para o indivíduo. Então, se o tema é a importância da saúde mental, atualmente, você vai dizer por que é importante a gente cuidar da saúde mental, sabe? Por que motivos? Dependendo do tema, se você me trouxesse um tema bem certinho, de repente a gente poderia pensar de que forma cuidar da saúde mental, sabe? Também tem esse tipo de abordagem, mas como você trouxe a importância da saúde mental atualmente, você só justifica essa frase. Tá dizendo que é importante, você vai dizer que é importante por quê? Por que motivos, entende? Aí vai trazer argumento 1 e argumento 2 na tua tese. Próxima pergunta. Deixa eu ver. Gustavo. Como abordar um tema subjetivo? Tipos que são cobrados na EFON, sofrer para crescer, por exemplo. A primeira coisa em relação ao tema subjetivo, como esse, subjetivo, level hard, muito subjetivo. Né? Às vezes é difícil até de pôr no papel, porque parece conversa de doido, assim, é tudo tão subjetivo, né? Mas a primeira coisa que você faz é pensar em relação à tua tese, né? Sofrer para crescer. Que tipo de direcionamento a banca te dá, né? Em relação aos textos motivadores. Tem texto motivador? O que a banca te dá em relação a isso? Você consegue perceber uma pista? A banca está te dizendo... está te induzindo para o caminho de reforçar isso, sim, é necessário sofrer para crescer. A banca se mantém no meio termo, a banca se mantém no meio do muro,
Em cima do muro, ela diz, olha, por um lado ela traz uma perspectiva de um texto motivador que é necessário sofrer para crescer. Por outro lado, ela já traz uma perspectiva de alguém que citou uma entrevista de alguém falando que o sofrimento não contribui para a maturidade, sabe? Então você, primeira coisa, é perceber o direcionamento da banca em qualquer tema, tá? Sabe? Não apenas o tema subjetivo. E aí você vai decidir que caminho que você vai pegar, se sofrer para crescer, se sofrer é importante para o crescimento, se não é uma prerrogativa para que a pessoa se torne madura, né? É importante, ok, você vai defender isso. Bom, na minha opinião, não é uma prerrogativa para que a pessoa seja madura. Para mim, eu acho que é educação e berço, sei lá, eu defenderia esse ponto de vista. E tem gente que, dependendo da abordagem da banca, pode sim ficar em cima do muro, né? A banca ficou em cima do muro, te dá abre uma brecha, uma prerrogativa aí para você ficar em cima do muro também. Num parágrafo você fala que sofrer é importante para o crescimento, aí no outro parágrafo você traz, por outro lado, ou em contrapartida, a afirmação pode ser questionada, né? E você faz um contraponto aí e diz que, por outro lado, sofrer pode ser que não seja tão importante para o crescimento. Você também pode ficar em cima do muro. Em termos de repertório sociocultural, é aí que você vai explorar um pouco de objetividade e pragmatismo na tua redação. Você vai sair do nível da subjetividade e vai trazer para um exemplo prático. E aí a gente pode pensar, por exemplo, estou tentando pensar numa figura pública que cresceu num contexto de sofrimento, num contexto em que tinha, de repente, tudo para dar errado, né? Vamos dizer assim. Eu estava assistindo o documentário, eu estava assistindo por tabela, viu? Confesso, porque não me interessei muito. O documentário do Michael Jordan na Netflix. Você pode citar uma figura pública que passou por situações adversas e conquistou, ainda que nas situações adversas, uma maturidade que trouxe a ele sucesso numa carreira profissional. Entende? Então tente sair de alguma forma desse nível de subjetividade, trazendo um repertório sociocultural que seja real, que não seja no plano das ideias apenas, não seja tão abstrato, sabe? Ai, que maravilha! Calma, tem gente falando do Mandela. A pedagoga tá falando assim pra mim, iniciar uma redação com segundo educador, seria correto? Problema nenhum. A Tatá tá falando do Mandela. Gente, como não falar desse homem, né? Que a partir do sofrimento, óbvio que isso contribuiu para a maturidade e crescimento dele, e de alguma forma, de uma forma brilhante, mudou o destino de um mundo inteiro. Na verdade, né? A gente teve uma ruptura de paradigmas a partir do sofrimento dele, de uma pessoa. O Silvio Santos, que é uma figura pública queridíssima aqui no Brasil, né? Veja, o cara foi camelô, ele passou por situações adversas na vida, principalmente no plano financeiro, e chegou ao lugar, de repente, onde ele nunca podia imaginar, né? Alcançou o lugar dele ao sol. Então, o sofrimento foi um combustível para que atingisse a maturidade e o sucesso. Não apenas sucesso profissional, financeiro, mas familiar, já que ele tem uma família que, bom, até que me prove o contrário, vai saber, né? Entendem? De que maneira a gente aborda temas subjetivos, mas a gente precisa trazer no repertório sociocultural exemplos mais objetivos. E aí você sai daquele papo de doido falando só de subjetividade, que o sofrimento causa transtornos psicológicos, não sei o que, né? Entende? Traz um repertório sociocultural que seja mais objetivo. Beleza? Próxima pergunta. Na redação do CIAR, precisa colocar a intervenção na conclusão? Eu trouxe essa, é porque essa aqui não tinha aparecido na tese, né? Não precisa de intervenção, não é obrigatório. Essa aqui não tinha aparecido na tela. Vamos lá. Como gerir o tempo na prova? A redação deve estar no início, no meio e no fim. Que polêmica, né? Queremos treta nessa live de hoje. O que você acha? Concurseira e concursanda e aula. Queremos treta nessa live de hoje. Uma professora de redação, deixa eu ver, eu defenderia a redação no início da prova.
E aí, conversando com o Vinícius Jordão, o coach visurado, ele me falou assim: Camila, você precisa pensar na prova, né? Na banca, de que maneira a nota da redação influencia na tua prova. Porque veja, se você não conseguir uma nota muito, muito boa na prova objetiva, você de cara já é eliminado. Então a tua redação não vai ser nem corrigida, sabe? Pensando por esse lado, aí eu fico pensando assim, gente, talvez ele tenha razão sim, em relação a isso, a deixar a redação para o final. Só que isso, concursando aí a OAB, você vai decidir fazendo seus testes, sabe, seus simulados. Você vai ver o que é melhor para você. Por exemplo, se você me pedir para fazer uma prova inteira e deixar a redação para o final, vai dar caô, vai dar BO, não vai ser maneiro, porque a redação consome muito. E a redação é assim, ó, você não tem um direcionamento como uma questão objetiva. Você está lendo a questão objetiva, ela está pedindo para você achar, identificar determinada resposta. Né? Na redação, você cria do nada, do universo, tá entendendo? Então, para mim, não seria interessante ter todo esse desgaste mental depois de ter feito uma prova objetiva inteira. Esse é o meu modelo. Eu prefiro fazer primeiro a prova de redação e depois a prova objetiva, tá? Mas você precisa se testar. Tem gente que vai falar, Deus me livre, não tem a menor condição de fazer uma prova de redação antes. Primeiro eu faço a objetiva. Treino e faça, no dia do jogo, você vai fazer como você fez no treino. Por favor. Sempre faça no início, a cabeça está mais fresca. Bom, é o meu caso. Não dá para chutar na redação. É isso. Esse é o meu pensamento também. Eu preciso estar com a cabeça muito boa, sabe? Para fazer a redação. Porque você vai tirar do nada, no universo. Vamos lá. Maite Alves. Repertório para a prova que não possui texto de apoio. Marinha não possui texto de apoio, só o tema. Verdade, mas o repertório para a Marinha é específico da Marinha. Então você vai se acabar no site da Marinha, viu? É de lá que você vai tirar os melhores repertórios. Tanto no site da Marinha, quanto no YouTube. O YouTube da Marinha é maravilhoso. Eu fico uma criança vendo lá no vídeo dos navios, as operações e tal. A Marinha tem um canal de podcast também. Isso tá no site deles. É vasculhar. O site da Marinha tem tanta coisa que depois que você entra, você não sabe nem como sair. De tanta coisa que tem naquele site. Tem podcasts, séries sobre saúde, tudo isso você vai retirar do site. As revistas, os documentos, os planos de defesa, né? Plano Nacional de Defesa, os planos nacionais de defesa. Aliás, é um só, é um documento. O YouTube. Há umas 2 semanas uma aluna disse que a Marinha tinha Telegram. Eu falei, mentira. No Telegram ela coloca informações pertinentes. Eu creio que vá para as outras mídias sociais, como Instagram, YouTube, sabe? Mas, poxa, canal a todo pano. Que canal é esse, gente? A todo pano. Calma, que eu vou anotar, não posso perder isso. Mas, sabe, repertório sociocultural da Marinha a todo pano. O repertório sociocultural da Marinha é relativamente tranquilo, porque você vai adquirir esse conhecimento e nada vai te pegar de surpresa nesse sentido, sabe, Maite? Quando você chegar no dia da prova, você sabe que o tema vai falar sobre a Marinha. Ela se adora. O tema é sobre ela. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu garanto a soberania nacional. Eu contribuo para o desenvolvimento da nação, entende? Então você precisa ter repertório da Marinha específico. É esse tipo de repertório que você consome, tudo bem? Canal a todo pano. Olha só, vivendo e aprendendo. Próxima pergunta. Tá Lins. Não apresentar dados estatísticos e sim citações e repertório sociocultural prejudica na nota final do texto? Não. Dado estatístico, nem citação. Nenhum dos dois é obrigatório. Eu, por exemplo, quando disserto, eu não trago citação e nem dado estatístico. Eu não tenho isso decorado, sabe, Tatá? Eu trago as informações que eu tenho em relação ao conhecimento de mundo. Se é um tema que versa sobre cultura, por exemplo, eu falo sobre, sei lá, centros de tradição gaúcha espalhados pelo Brasil inteiro, que é uma maneira de manter a tradição local, né, de onde nasceram e tal. Sabe, a gente vai trazendo o conhecimento de mundo que a gente tem.
cultura, em relação à língua, né? Aipim, macaxeira, variação linguística. Eu nunca trago repertório sociocultural que seja dado estatístico ou citação. Dificilmente eu trago isso. Eu sei umas frases assim que são muito clichês e que de tanto corrigir redação, na época que a professora, na época bem recente, né? Esse ano que eu não vou corrigir. Mas na época bem recente que eu corrigi redação para vestibulares, para o Enem, de tanto ler aquilo, gente, eu acabei decorando muito sem querer, eu vou fazer o quê? Mas não prejudica na sua nota não, nem pensar. Você só precisa trazer informações externas, né? Um evento, um órgão, uma música, um filme, uma figura pública, tá? Engenheiro militar, tem que abordar tudo o que tem nos textos de apoio na redação? Não, não. Se você ficar muito preso aos textos de apoio, o que vai acontecer? Você vai perder em autoria, porque você vai utilizar aquele texto de apoio como espelho. Você vai utilizar o texto de apoio, na verdade, não como um espelho, sabe? Não como um guia e um fio condutor. Deixa eu te respondendo, passando para a próxima pergunta. Você não vai utilizar isso como um fio condutor para a tua dissertação. É pura e simplesmente uma inspiração, sabe? O texto motivador ali tá ali para te dar uma luz e te esclarecer melhor em relação ao tema. Depois você esquece o texto motivador. Se você acha que isso te prejudica, você ficou muito preso ali. Esquece o texto motivador e começa a sua dissertação baseada no tema, com a compreensão plena do tema da tua redação, tá? Estou acostumada com a redação do Enem que possui texto de apoio, verdade. O que fazer em relação a conseguir mais? Se você vai fazer Marinha, Maitê, você vai adquirir esse conteúdo, é um conteúdo adquirido, não é conhecimento de mundo. O repertório sociocultural para Marinha foi isso que eu acabei de falar para você, nos sites, nos canais, nos periódicos, nas revistas, tudo isso está no site, no YouTube, Telegram e por aí vai. No canal A Todo Pano, como o personal Leonardo Paz bem indicou aqui pra gente, que eu não conhecia e eu vou ter que conhecer. Eu não botei canal, não é só A Todo Pano, é canal A Todo Pano. E eu vou pesquisar a respeito disso, viu? Obrigada, Leonardo. Agora, se você vai fazer uma prova que não tem um tema específico como da Marinha, como que você vai buscar conhecimento de mundo? Primeiro que você precisa seguir portais de notícia, né? Tipo BBC, CNN. Ora, se você tem preconceito em relação à Globo, por exemplo, tô falando você de maneira geral, tá? Não tô falando especificamente com você não, Maitê, mas vocês em geral. Eu tenho ojeriza a Rede Globo, porque ela manipula, não sei o que. Esquece isso, porque ela é um portal de notícias. Então, pelo menos você vai estar inteirado em relação às notícias do mundo. Você pode seguir outras, tá? Mas eu já vi prova militar. A última prova da PRF, só para vocês terem noção, era sobre o combate às infrações de trânsito, né? As leis de trânsito. A última prova da PRF, que foi 2019, os dois textos motivadores, adivinha qual era a fonte? G1. Nós estamos falando de PRF. G1 era a fonte. Então, esquece um pouco esse preconceito e siga os portais de notícias que são importantes. Você tem que ter as notícias fresquinhas na cabeça para você trazer isso no dia da tua prova, tá? Tem um site maneiríssimo também, que é de onde eu tiro muito material e eu estudo também, sabe? O nome do site é Cultura Genial, culturagenial.com.br. Amo esse site. Resumos de livro, obras de arte. A professora sempre traz o quadro O Grito como referência de mazelas psíquicas, né? Em que o autor tentou retratar o conflito interno de quem sofre uma mazela psíquica, sabe? Esse site Cultura Genial é maravilhoso. Procurar sites em geral que falem sobre cultura, sabe? Tem o Carta Capital. Carta Capital é bem legal também. Sites sobre cultura e noticiário. E aí você consome esse conteúdo, sabe naquela horinha de almoço que você tá suave na live lá na rede social? Dá uma olhadinha nesses sites, o que você, isso aqui é interessante para utilizar mesmo. Por exemplo, meio ambiente, as queimadas no Pantanal. Puxa vida, vai dizer que você não tem esse repertório? Talvez você nem precise consumir, você só precisa se lembrar para colocar na hora no teu texto, sabe? Próximo.
Então vamos lá, faltam 4 perguntas para a professora encerrar a live, tá? E eu vou encerrar porque senão fica muito grande. É só eu fazer lives assim mais vezes, já que isso parece que foi produtivo para vocês, a professora pode fazer mais vezes assim, esse tipo de live. Outra dúvida, se eu quiser fazer uma citação, mas não lembrar exatamente a citação, posso fazer de forma indireta? Pode, é só não colocar aspas. Ou não devo arriscar? Pode, faz de maneira indireta. Você vai dar a referência, né? Vai dar crédito ao autor e vai fazer entre aspas. Tem que ser citação exata? Não. A citação exata é a citação direta. É essa exatinha que você coloca entre aspas, sabe? Mas se for uma citação indireta, por exemplo, se eu fosse falar do Bauman, que é sobre modernidade líquida, de que nada é feito para durar, de acordo com o sociólogo Zygmunt Bauman, eu não abriria aspas, porque essa não é uma citação direta, tá? Vírgula, sociedade contemporânea estabelece relações superficiais. E eu queria falar da obsolescência dos produtos, né? Não veio a palavra aqui na cabeça, mas queria que você entendesse. Não necessariamente eu preciso abrir aspas para falar sobre isso, sabe? Eu estava falando da filosofia de Bauman, mas eu não estava trazendo uma citação direta. Acho que eu fui clara em relação a isso. De acordo com o ex-presidente da África do Sul, Nelson Mandela, a educação, eu sei essa frase, né? A educação é a arma mais poderosa para mudar o mundo. Que droga, eu queria fazer uma citação indireta, mas ela tá muito latente aqui na minha boca. E eu abriria aspas para uma citação indireta. A educação é a arma mais poderosa para mudar o mundo. Sabe? Queria fazer uma citação indireta. A frase é tão curtinha e tá cristalizada na minha cabeça, eu não consegui fazer uma citação indireta com ele. Se for direta, abre aspas. Só isso. Redação do CIAR pode fazer parecido com o Enem, incluindo proposta de intervenção. Engenheiro militar, eu falei sobre isso. Acho que foi só a primeira pergunta. Não é que não pode, tá? Não é que não pode, é que não pede. O próprio tema não pede proposta de intervenção, beleza? Eu vou deixar a live salva aqui e você vai assistir essa primeira pergunta, porque eu gasto um tempinho falando sobre isso, viu? Sobre proposta de intervenção na conclusão, e isso vai ser bem esclarecedor para você. Não é que não pode, mas não é necessário. Se você faz um parágrafo inteiro com uma proposta de intervenção, não fica adequado, sabe? Você foge, você quebra a expectativa de leitura para aquele tipo de texto que não te apresenta um problema. A gente só traz intervenção quando a gente tem um problema. A tua banca não traz problemas, entende? Primeira pergunta, tá? Da live, vai ficar salva. Deve ter título na prova da EAOEA, a prova de engenheiros da FAB. O título é facultativo. Se o título é facultativo, presta atenção na dica que eu vou te dar. Poderia perder não, porque a gente nunca perde, a gente gasta, né? Mas perda não é a minha palavra adequada. Poderia gastar tempo te dando dicas para fazer um bom título. Como você está dizendo que a tua prova é EA ou EAR, eu vou dizer o seguinte: se você vai fazer outro concurso, você vai procurar aqui no Estratagema, porque tem um vídeo recente, deve ter umas 2 semanas que eu coloquei esse vídeo, sobre como fazer um bom título, tá? Se você for fazer outro concurso. Se o teu concurso for EA ou EAR apenas, o título é facultativo. O que a gente consegue entender com essa mensagem da banca? Olha só, se o título é facultativo, ele só vai servir para você perder ponto. Então não coloque, comece a dissertar e não coloque o título na primeira linha de redação. Entendeu? Como que eu posso perder ponto? Existem regras específicas para título, tamanho, as palavras adequadas em relação a... Não é a sintaxe não, gente. Sintaxe é outra coisa. A professora está na chavinha do ensino médio para cima. Artigo, verbo, não sei o que. Oh, meu Deus, não me lembro o nome disso. Classe de palavras, Deus é mais. Classe gramatical, por exemplo, o título você não pode ter verbo, né? É difícil a gente encaixar um verbo no título para continuar correto. Então, título é sempre nominal. Existem regras. Se você sabe que é mais uma coisa para você dar conta nesse sentido, porque se você botar um título tem que ser um título bom, o que você vai fazer? Não coloque, porque a banca está dizendo, olha, é facultativo, não coloca não, porque só serve para tirar ponto seu. Tá bom? Essa é a minha orientação para os alunos. Não ponham título. EA, EAR, EA, AP. Não ponham título. Ah, essa eu já respondi. Um bizu para quem tem dificuldade na escrita. Primeiro,
ter um bom curso de redação. Quem tá falando comigo? Sebastião. Você é meu aluno na ESA, Sebastião. Fofo. Se você tem dificuldade na redação, a primeira coisa que você tem que fazer é ter um bom curso de redação. Não tem essa de pura e simplesmente enviar a redação para correção. Gente, isso não existe. Como que você vai enviar para avaliação uma coisa que você não aprendeu a fazer, sabe? Então você tem que ter um bom curso de redação para te dar uma metodologia, uma didática. A redação não é inspiração. 20% da redação é criatividade, 80% é conhecimento adquirido em relação à estrutura de texto, de você saber onde você vai posicionar as coisas. Ter um bom curso para te dar uma boa base de referência, de saber como que eu posso começar um texto, quantos recursos eu tenho para isso, sabe? Então, ter um bom curso de redação e praticar religiosamente. Uma redação por semana. A redação tem que ser chata para você, porque você vai chegar lá, ser chata lá na frente, né? Não só agora que você tem dificuldade, mas lá na frente, quando você tiver com teu 9 muito na redação, isso tem que ser um fardo para você, tipo assim, que saco, é dia de fazer aquilo que eu já sei fazer. A redação. Por quê? No dia da prova existe uma carga emocional muito forte, em que vocês estão tensos, vocês estão preocupados, a tendência é que haja esquecimento, porque a vida de vocês está ali naquela prova. Mais ou menos isso. Então aquilo tem que ser muito confortável para você. Se você atingiu um 9.3 de forma recorrente, significa que você está pronto. Mas não significa que você está pronto para fazer a prova, você está pronto para escrever um bom texto. Porque no dia da prova, você precisa ter um 9.3, 9,5, 9.3, 9,5, 9,7, 9,8, pá. Aí você no dia da prova, você vai levantar, quando o teu despertador do celular tocar, você vai levantar e vai falar assim: a última das minhas preocupações na prova de hoje é a redação. Eu estou pronto para fazer essa prova, com o tema que vier, porque eu já dissertei pra caramba. E se você deixa de dissertar uma semana, a tua nota é ladeira abaixo, cai consideravelmente. Isso não é mentira, não é caô. Isso é estatística, porque eu acompanho em tabela a nota dos meus alunos, tá? Por nada, Mariana. Por nada, irmão. Oi, Ezequiel! Tudo bem? Seja bem-vindo. Boa noite. A live vai ficar gravada, tá? Você chegou no finalzinho, a gente tá na última pergunta, mas vai ficar gravada pra você assistir depois. Beleza? Divisão silábica no final da linha, medo. Vamos falar sobre divisão silábica no final da linha. O nome disso é translineação, tá? Quando a gente fala de divisão silábica lá na escolinha, né, na nossa escola, a gente não aprende divisão silábica no texto. No texto ela ganha outra categoria, é outro nome. Elevada ao patamar de translineação. Você vai, além de separar a sílaba, você vai fazer a troca de linhas, tá? Tem um vídeo aqui no Estratagema, no IGTV, provavelmente, porque deve ter sido um vídeo um pouco grandinho, que fala sobre isso. Translineação é um erro gramatical, tá? Duas coisas eu preciso pontuar a respeito disso. Não é errado separar sílaba toda hora. Não é errado. É ok demais. Gente, isso é gramática, isso é língua portuguesa. O teu corretor vai achar lindo você saber separar sílaba, sabe? Geralmente vocês têm uma neura com separação de sílaba, tipo, tá no meio da frase e fala assim, não acredito, vou chegar lá no final, não vai dar para espremer essa frase, vou ter que separar a sílaba. Essa é uma neura do aluno, sabe? Mas essa não é uma neura do teu corretor. Para ele é tranquilaço. Tá fazendo a leitura, tá com o hífen aqui, ele vai passar para a linha de baixo para continuar fazendo a leitura dele. Então, sabe o que é errado? É você não fazer a separação silábica e espremer a palavra para caber ali. Isso é péssimo. Se a tua banca for uma banca que cobra, que pontua na apresentação, pontua não, né? Muito pelo contrário, a gente só vai perdendo. Começa com 10 e vai só só na vassourada. Se a tua banca apena o candidato na apresentação do texto, pode ter certeza que se ele perceber, é assim, gente, a letra tá bonita, tá num padrão maneiro. Quando o corretor olha para a margem direita do texto, ele percebe que a letra é menor, porque o candidato tem essa tendência de fazer caber.
Então, para com isso que você vai perder ponto de estrutura de texto. Pensa, menos 0,3 em torno disso, tá? Em relação, de modo geral. Menos 0,3 em erro de apresentação. Pelo amor de Deus. Separe essa sílaba, tá? Existem regras de translineação. Então, o que vocês têm que fazer a partir de hoje? Primeiro, separar sílaba. Né? E também não deixar sobrar espaço. Por quê? Se o cara consegue, se ele pega o teu texto e ele consegue traçar uma linha nessa lateral, porque você não gosta de separar a sílaba. Professora, separar a sílaba é feião. Oh, meu Deus. Separar a sílaba é gramatical. O que é feião é ele conseguir traçar uma linha na lateral do teu texto. Por que você não separa a sílaba? Porque esteticamente, na sua opinião, não fica bonito. Tá entendendo? A professora tá rindo, porque isso acontece mesmo, gente. Eu já estive do lado de lá, a professora um dia foi aluna, né? Sabe como é? Eu achava feião separar a sílaba. De repente eu pensei, gente, oi? É feião, mas perde ponto. Aí você passa a separar tudo que é sílaba. Mantém a mesma altura de letra, se precisar separar, separa e tal. Outra coisa, a partir de hoje você vai buscar, anota aí no seu caderno para você procurar a respeito disso. Translineação, regras de translineação. Estude a respeito disso. São regras específicas. Às vezes a gente tem que repetir o hífen embaixo, tá? Então estude isso. Porque a maioria dos cursos de redação não fazem esse tipo de abordagem, não ensinam isso. Aí tu vai pra tua prova, vai perder erro gramatical de bobeira, cara. Um negócio fácil. Toda a vida. Tá bom, gente? Isso, anotado. Você já sabe que você tem que estudar, né? Calma, deixa eu fechar essa pergunta aqui. Olha só. A live de hoje foi muito produtiva, né? A gente fechou essa sequência de aulas de lives do mês de janeiro. No mês de janeiro falamos sobre repertório sociocultural. No mês de janeiro falamos sobre mapa mental na redação. Essa aula tá no YouTube, mapa mental na redação. É só procurar lá, curso Estratagema. Falamos sobre repertório sociocultural, mapa mental, a interpretação dos textos motivadores não está mais aqui disponível. A professora tirou e colocou lá no site para quem é meu aluno. Ficou disponível aqui por uma semana. Aí depois a professora tirou e colocou lá, tá? Então vocês têm material de estudo, a live foi produtiva, embora cada um seja de uma banca diferente, a professora procurou responder direcionando as dúvidas específicas das bancas, mas de alguma maneira trazer informações dentro dessa pergunta que fosse pertinente para outras, que fossem pertinentes para outros concursos também, para que você não fique aqui esperando chegar a pergunta da tua banca, né? Mais ou menos isso. Eu estou vendo os corações que vocês estão mandando para mim. Vocês são muito, muito fofos. Queria agradecer a presença de vocês numa quarta-feira, às 21 horas, mais que isso, né? Muito mais. Deve ser mais de 10, eu acho. E desejar a vocês uma boa semana. E quarta-feira que vem, óbvio, é dia de live. Tá bom? Não sei se será uma discussão de tema. Ainda vou planejar. Ainda não planejei a semana que vem. Rebeca, live ótima, sanou todas as minhas dúvidas. Obrigada pela disponibilidade, professora. Por nada, disponha, meus amores. Deus abençoe vocês. Matrículas abertas para o concurso CPT, CP100, EAOEAR, EAOAP e PRF. No próximo mês, turmas abertas para Corpo de Saúde da Marinha e MIITA. É isso. Lá no site do Estratagema, tá bom? Por nada, disponham. Um beijo pra vocês. Muito boa noite, tá? Tchau. Por nada.